Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta tarde de quinta-feira, tarde gostosa. Estamos ao vivo aqui na Vibe Mundial. Estou recebendo aqui o Sheikh Mohammed Al-Bukai. Mohammed Al-Bukai. Bem-vindo, Sheikh. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Uma honra te receber aqui, Obrigado. Sheikh. Vamos conversar. Você sabe, né, caro ouvinte? Desde segunda-feira a gente está fazendo uma série de programas falando de religiões. Porque sábado, dia 21, foi o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Com isso, a gente está trazendo muitas informações relacionadas às religiões, principalmente as religiões que mais temos aqui no Brasil, e quanto mais a gente esclarece, melhor é para cada um, né? Sem dúvida. Conhecimento é tudo, né, Sheikh? O Sheikh, ele é da Mesquita Brasil, que é a primeira mesquita que nós tivemos aqui, primeira da América Latina, né? Na Avenida do Estado. Se você já passou por ali, até no caminho da praia ou do Ipiranga, você já viu uma construção bem característica, né? E está aberta para receber também qualquer pessoa, quem quiser visitar. Pode conhecer, não é? Muito bem-vindo, claro. Sempre. E o islamismo é o nosso tema de hoje, o tema do Mundial e você, dando sequência a essa semana de liberdade de culto. Sabemos que o Islã, assim como o cristianismo e o judaísmo, são monoteístas. Exatamente. Exatamente, né? Deus, Alá, é a mesma coisa. É a mesma, né? O mesmo ser, né? Supremo. Exatamente. Muita gente às vezes acha até que é o termo diferente. Não, não é. É o mesmo Deus que o Criador do Universo. Exatamente. Então, em árabe tem um nome que é Allah. Allah. E é um nome tão bonito e tão bonito de pronunciar. Também. Cada vez que a gente fala, a gente se aproxima dele. Não é verdade? Vamos entender, né, o surgimento da religião. Eu quero começar exatamente por aí, Sheikh. Como que surgiu a religião islâmica? Qual que é a origem? Vamos explicar para o ouvinte que tem curiosidade, né? Nós vemos tantos muçulmanos aqui em São Paulo e no Brasil todo e muita gente não conhece. A oportunidade agora de explicar. Então, mais uma vez, agradeço essa oportunidade, né? Principalmente nessa época, nesse mês também, como você falou. Sim. Um mês importante que a gente fala sobre as religiões, né? Sim. E falando do Islã, né? O Islã é uma religião monoteísta, como você falou. E para nós, como nós assim, acreditamos, como o Corão conta para nós, que o Islã ele vem desde o início da humanidade, né? Começou com a primeira criatura, que é o profeta Adão, que é o primeiro profeta, mas também a primeira pessoa, nosso pai, né? Começou desde lá, como Deus único, ele também, desde o início já começou a mandar mensageiros, profetas, para orientar a humanidade. Depois passou por muito tempo, né? Aí depois passou por Noé, assim, o segundo pai da humanidade, passou por outro, né, patriarca dos profetas, que é o profeta Abraão. Depois vem outros descendentes do profeta Abraão, né? Vem Moisés, vem José, vem Jesus, profeta Jesus também. Finalizou, né, com o profeta Muhammad, que é aqui conhecido como Maomé, um nome Maomé? Um pouco distorcido, nosso nome é Muhammad, né, que Muhammad que é o nome certo, né? Então finalizou essa mensagem divina com o profeta Muhammad. Chegou 500 anos depois do profeta Jesus, né? E ele anunciou que não haverá mais profetas, não vai ter mais profetas, que eles vão vir, eu sou o último, eu sou o derradeiro dos profetas. Então, ele teve uma vida no início, né? Isso aqui já 1400 anos atrás, né? Ele nasceu em Meca, na cidade, na Arábia Saudita, e ficou assim, ele teve uma vida normal como qualquer pessoa, mas uma pessoa que ele sempre questionava as pessoas, como eles criaram, né, ídolos, deuses, né? Ele não concordava com isso, da sua natureza, ele não concordava, ele sempre se isolava, ele nunca participava, né, dessas práticas. E sempre ele procurava as montanhas. Ficou 40 anos assim, vivendo, observando. Nos últimos assim, anos, antes de receber essa mensagem, né, e saber que ele é o último profeta, os últimos 6 meses, antes de chegar aos 40 anos, o profeta começou a frequentar uma caverna, né, caverna que
fica na montanha, ele ficava dias e dias lá, e começou também sonhar com coisas assim. Ele sonha à noite e no dia seguinte acontece aquilo que ele sonhou exatamente. Então ele ficou como se fosse se preparando, ao Deus assim, preparando ele para receber uma mensagem. Aí quando ele completou 40 anos, uma dessas noites, né, desses dias que ele estava nessa caverna, ele recebe alguém, né, um anjo, que era o anjo Gabriel, né, que ele viu ele numa forma da sua figura original, né. Quando ele falou sobre o anjo Gabriel, ele falou que ele era anjo, as asas dele encheram o espaço inteiro. Ele encheu o espaço, ele viu uma coisa que nunca tinha visto, incrível, né, que ele viu, e ele ficou com medo. O que é isso? E o anjo falou para ele, Iqra, né, essa primeira palavra que ele recebeu, leia. E o profeta era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, nunca estudou, eu vou ler o quê? Aí, pela segunda vez, falou para ele, leia. Ele falou, eu não sou ler, eu não sou assim, não sei, nunca estudei. Aí, na terceira vez que ele falou, leia em nome do teu Senhor. Então, leia em nome do Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, em árabe, né? O seu primeiro versículo que ele recebeu do Alcorão Sagrado. É isso. Então, isso foi o primeiro início que... E saiu de lá tremendo, porque ele nunca tinha se experimentado, não sabia o que era. E recorreu para a sua esposa, né? Que ela era amiga, esposa, tudo para ele, né? Ele foi lá contar para ela essa história, tudo que aconteceu com ele. E ela falou que nunca você pode ter uma assim, maldade, ninguém já... Porque você é uma pessoa honesta, você nunca fez mal com ninguém. Então, como você vai se projetar? Não, fica calmo. Ele acalmou ele. E, a partir daquele momento, começou, né, a receber a visita do anjo Gabriel, trazendo para ele esses versículos. Ele falou para ele que você vai ser o mensageiro, o último mensageiro depois do profeta Jesus, né, que ele foi penúltimo, né, e anunciou para ele que começou durante 23 anos o profeta recebendo os versículos do Alcorão. 23 anos? Até o fim da vida. Então, ele, de 40 anos até 63 anos que o profeta também faleceu, né? Então, durante esse tempo todo que o profeta recebia os versículos do Alcorão, e no final o profeta faleceu como qualquer ser humano e deixou para nós essa mensagem. Que está no Alcorão. Está no Alcorão, que o Alcorão foi preservado, ele foi escrito na época do profeta, né, na sua língua árabe, né, que ele recebia em árabe. E ele não sabia ler e escrever, tinha 5 ou 6 companheiros, né, dele que eles sabiam ler, ele orientava, ele mandou eles escrever tudo o que ele recebia do Alcorão. Por isso o Alcorão foi escrito na época do profeta, foi preservado e está até o dia de hoje da mesma forma que ele recebeu do anjo Gabriel. Sem alteração. Sem alteração. Tem traduções, né? Inclusive em português tem. Sim, tem boas traduções, né? Mas o original que está preservado até hoje. Então qualquer pessoa que sabe o árabe, ele vai lá e pode ler aquelas palavras que foram reveladas de Deus, né, por meio do anjo Gabriel para o profeta Muhammad. Muito bom, bonita história. Agora eu quero entender, o ouvinte também quer entender, quais que são os pilares do islamismo. Se tiver vários, quais os principais pilares, o que a gente vai colocando no dia a dia? Sim, nós temos um dito muito famoso também, uma história que acontece durante a vida do profeta, que foi o próprio anjo Gabriel também que fez. Ele chegou uma vez e que quis ensinar, né, para o profeta, para todos os muçulmanos na época, o que são os pilares da fé islâmica, né? Aí ele sentiu no lado do profeta, ele entrou como se fosse um ser humano. Até os companheiros estranharam, falando de quem ninguém conhecia essa pessoa. Uma pessoa assim bem arrumada, porque na época quando alguém chega do exterior, do fora, né, ele vem com assim cabelo todo desarrumado, porque a viagem do deserto ainda, né? Mas uma pessoa bem calor todo, mas eles não falaram nada, esperaram até ele terminou e começou a perguntar ao profeta, ensinando ele, e perguntou sobre os pilares da fé. Falou, fala para mim, o profeta, fala para mim, todo mundo está ouvindo, fala para mim sobre os pilares da fé. Aí o profeta respondeu, aos pilares da fé, você crer em Deus único,
e crer nos seus anjos, nos seus livros sagrados, nos seus mensageiros, e crer no destino e no dia do juízo final. Ele citou para ele 6 pilares da fé. Então, depois a gente se entendeu, né, como se fosse uma árvore, como a gente explica, né, para facilitar esses pilares. A fé como se fosse uma árvore. A árvore, ela tem 3 partes, né? A primeira parte é aquela parte invisível, que está os raízes dela, que estão debaixo da terra, que são importantes. Então, isso aqui são os pilares da fé. Então, a pessoa quer ser fiel, quer ser muçulmano, a primeira coisa tem que ter essa fé dentro do seu coração. E dentro do coração ninguém vê isso. São raízes, né? Então, tem que ter uma crença em Deus. Nos anjos também, como falei, anjo Gabriel, um deles. Tem muitos anjos que Deus criou, com criaturas feitas da luz, né? São nobres, eles não cometem pecados, eles não comem, não bebem, só glorificam. São assim, criaturas perfeitas, né? Depois crer em todos os anjos, assim, todos os mensageiros, como falei, a partir de Adão até o profeta Muhammad. Então, todos são importantes, não podemos negar nenhum deles, porque são as estrelas que Deus mandou para iluminar as nossas vidas. Também os livros sagrados, Torá, Evangelho, foi o último ao Corão, que o muçulmano deve crer em todos os livros sagrados para ser muçulmano. Em todos os livros sagrados. Porque são revelações divinas que foram reveladas, então não tem como negar. Aí vem também o destino, né? A gente sabe que tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente não tem controle. Sim. Eu, por exemplo, não escolhi, nem você, ninguém escolheu o país do seu nascimento. Nasceu aqui no Brasil, na época onde ele nasceu, a figura dele, a autora, pai, família, a gente não escolhe. Isso aqui chama destino, que foi predestinado, maktub, né? Uma coisa que foi predestinada. Maktub. Então, maktub, isso aqui. Então é que nós temos que receber isso com satisfação e saber que Deus, ele criou com muita sabedoria as criaturas que ele fez. E tem também a crença no dia do juízo final, que após essa vida tem uma outra vida. A morte não encerra o ser humano, não termina, não acaba com o ser humano. Tem uma outra vida que quando saímos dessa vida nós vamos partir, né, para uma vida separatória. Depois, no final, depois da ressurreição, que nós vamos voltar para ter a vida final, que é a vida eterna. Então, uma crença também que o muçulmano deve ter. Agora, tendo todos esses 6 pilares dentro do coração, a pessoa deve começar a agir, tem que fazer as práticas, né? Então, nós temos mais 5 pilares da prática. Então, a pessoa tem isso aqui no coração, ele deve agora falar, pronunciar assim, da sua língua, que testemunhar que Deus é único. Só que para a pessoa ser muçulmano, né, ele tem que falar, pronunciar essas palavras, falar: eu testemunho que não há outra divindade além de Deus, e testemunho que Muhammad, que é seu servo e mensageiro. Isso aqui é o primeiro pilar da prática. Então, para ser muçulmano, tem que começar a ter essa pronúncia depois de ter aquela fé no coração. Sim. Aí, segunda, nós temos as orações, tem 5 orações diárias, que são, como eu sempre falo, que são refeições para nossa alma. Da mesma forma que nós temos café de manhã, tem almoço, tem chá da tarde, tem jantar, né? São 4 ou 5 refeições diárias que a gente, para alimentar o nosso corpo, também a nossa alma, que vem do céu, precisa da alimentação do céu. É através da oração que a gente faz isso. Sim. Então, a nossa alma não se alimenta com comida que vem da terra. Nosso corpo, sim. Se alimenta com pão, com verdura, frutas, mas a nossa alma precisa uma coisa do céu. A oração. Então, são 5 horários que tem a Al-Fajr, né, que é a madrugada, depois o meio-dia, depois a tarde, pôr do sol e a noite. São 5 horários todo dia que o muçulmano para 7 minutos, 5 ou 7 minutos, para assim conectar com Deus e ter essa fonte da vida, porque Deus é a fonte da vida. Então, na hora que a pessoa tem esse relacionamento, ele acaba tendo uma força, uma energia muito forte para poder encarar os problemas da vida. Ele é alimentado, né? E ele vai alimentando carregado, esta fé. Exatamente. A sua bateria fica bem carregada, né? Então, o firme não fica fraco, não fica... Exatamente. Aí tem também o terceiro pilar, que é o jejuar o mês do Ramadã, né? Que agora
que esse ano vai ser dia 23 de março. 23 de março, de março começa o Ramadã, é um mês que é conhecido, né? Na verdade, é um mês do jejum, e eu chamo como um curso. Sabe, quando a gente quer aprender qualquer habilidade, a gente faz um curso. Para você dirigir o carro, você vai lá, faz escola, fica 3, não sei quanto tempo. Se você quer aprender também qualquer coisa que a gente vai fazer curso. Exato. Então, esse 30 dias é um curso também. Um curso que nos ensina a ter autocontrole, autodisciplina e força de vontade. Isso aqui é muito importante para a nossa vida. Porque o ser humano, ele tem essa fraqueza do desejo, né? Então, o jejum, o que trouxe para nós? O jejum começa todos os dias, durante o mês do Ramadã, a partir da madrugada até o pôr do sol. Durante o dia inteiro, o muçulmano não pode, né, ingerir nada de comida, da bebida, nem fazer assim, fumar ou relações íntimas. Então, fica em jejum durante o dia inteiro das coisas lícitas. Então, você está com sede, a água está do seu lado, e mesmo assim você consegue dizer não. Pessoas que fumam também, durante o Ramadã, eles falam que a gente é incrível, que a gente não tem vontade, né? Durante o dia. Então, isso mostra que você consegue. Então, mostra para nós mesmos como nós conseguimos dizer não para um desejo que faz mal para nós. Então, isso aqui é uma habilidade, uma coisa que a gente precisa na vida, falar não. Não sempre atender o desejo, porque o desejo pode trazer para nós prejuízo para a nossa vida. Então, o jejum, ele tem muitos benefícios. Trazer para a nossa vida um treinamento, né? Além de você ficar com menos comida, isso aqui faz bem para a saúde. O jejum intermitente já comprovado quantos benefícios tem, né? Para o corpo, para a limpeza, né, das células do corpo. Isso aqui é uma parte, mas outra parte, na vida social, o Ramadã, um mês da caridade, as pessoas fazem caridade, o dia inteiro, né, você recebe pessoas fazendo caridade, porque o jejuador, ele sente, né, a fome, quando ele percebe que outras pessoas estão precisando, né? E a espiritualidade fica muito alta, as pessoas perguntam mais. O espírito é alimentado. Exatamente. Não é? O Ramadã já em si, já eu chamo alta temporária para o fio, para a espiritualidade. É a temporada da espiritualidade. Exatamente, que é uma época... Não é? Isso não quer dizer que quando chega o horário de se alimentar, todo mundo vai se acabar de comer, porque aquele corpo... Estraga, né? Estraga o jejum. Não é verdade? Exatamente. O objetivo do jejum é diminuir a quantidade da comida. A gente ter também esse costume de diminuir a quantidade de pessoas que falam, eu não consigo ficar isso aqui, comer muito doce. Não, no Ramadã a gente aprende que pode, sim. Quem faz o jejum, ele consegue fazer também dizer não. Então, dizer não, acho que na psicologia é muito importante dizer não para a vida, não sempre si que nos agrada. Às vezes não agrada muito mais, porque mostra que você é forte. Porque às vezes dizer não, sim, mostra que você já assim está muito fraco, mas dizer não precisa de força, de decisão. Isso é que acho que o jejum nos ensina. E ensina bem, né? E a caridade que o senhor falou é parte não só do jejum, mas de toda a vida do muçulmano. Faz parte da fé, faz parte da personalidade, a generosidade faz parte da pessoa. Quem tem fé, ele vai ser generoso. O Ramadã vem para lembrar. Exatamente, vem para lembrar que pessoas necessitadas. E a gente vê realmente como aumenta muito a caridade no Ramadã. E é bem interessante isso, né? E como que o Sheikh vê o islamismo no Brasil? Como que em volta, porque a gente vive no Brasil, existem comunidades e comunidades. Quando a gente fala de intolerância, como que é a visão? O Sheikh não fica trancado na mesquita só orando, não é verdade? Tem um trabalho social. Sim. Por favor, permita só finalizar os pilares. Né? Não terminou? Não, tá além do jejum. Então termina, mas depois importante. A gente fala os 5 pilares, né? De se anunciar, né? Sim. Que Deus é o único, testemunhar, depois fazer as orações, ou fazer o mês do Ramadã, né? O jejum. Sim. O quarto tem o zakah.
Essa aqui é a caridade mais obrigatória, essa aqui. Essa aqui é uma parte obrigatória que a pessoa que tem condições financeiras, ele tem que pagar 2,5% do seu lucro anual e dar como caridade obrigatoriamente para as pessoas, diretamente para as pessoas mais carentes. Então, um pilar também da fé que fazer essa caridade. Essa aqui não é caridade voluntária, mas aqui é obrigatória. A pessoa que tem condições tem que fazer. O último pilar, que é a peregrinação. Peregrinação para Meca. Para Meca, isso. Uma visita a Meca para quem tem condições físicas e financeiras, né? Então, ele tem, uma vez na vida, ele tem que fazer essa viagem, né? Para fazer o ritual lá, se unir com muçulmanos de todos os cantos do mundo. E isso tem uma época do ano especial? Especial, né? No último mês do calendário lunar, que acontece o Hajj todo ano. Da mesma forma que o 9º mês, o mês do jejum, também o 12º, né, mês do calendário é o mês da peregrinação. Então é tudo pelo calendário lunar, por isso que muda a cada ano as datas. Exato. 10 dias antes, todo ano. Vem, por exemplo, o jejum, todo ano vem 10 dias antes. O ano, por exemplo, hoje vai ser dia 23 de março. O ano que vem dia 13. Ok. E cada 30 anos ele faz uma volta, ele passa por todos os meses do calendário solar. Então passa no inverno, no verão, passa em tudo. Então faz jejum em todas as estações. Faz em todas as estações, até para poder sentir no corpo como é em cada estação, né? Exatamente. Não é? E fico imaginando uma peregrinação a Meca em várias estações, não é? Exatamente. Muito então, bem. Tem experiência durante todas as estações do ano. Exatamente. Todos os fiéis acabam indo, né? Os muçulmanos de todo mundo se encontram em Meca, que é na Arábia Saudita. Exatamente. Agora, para finalizar nessa parte dos pilares, né? Tem pilares da fé, que são 6, tem pilares da prática, que são 5 que falamos, e tem a última parte da árvore da fé que a gente falou, né? Tem as raízes, que são pilares da fé, tem os ramos, que são pilares da prática, e no final tem os frutos, né? Que o anjo Gabriel falou para o profeta, que chama Al-Ihsan. Al-Ihsan, quando a pessoa tem uma observação a Deus o dia inteiro. Então ele vai ter um comportamento adequado, correto, honesto, a vida inteira, né? Porque ele observa Deus em todas as situações. Então não precisa de câmera para ele ficar assim, seguindo a senda reta, né? Então, é a moral. O moral. A ética. A ética, o bom caráter, né? Então isso aqui é o fruto. Pessoa que tem fé, que reza, pratica os pilares, ele tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa de bom caráter. Que no final é o que faz todo mundo sorrir, né? Exatamente. Ver uma pessoa de boa índole. Porque a gente não beneficia da oração da pessoa, da fé dele, né? Porque é uma coisa particular. Mas, claro, a sociedade precisa também ter o sentir esse fruto da sua fé, né? Se tem fé, tem que ter um bom caráter, tem que ser uma pessoa generosa, tem que fazer caridade, tem que ser uma pessoa correta, não corrupta, né? Então, tudo isso aqui é fruto da fé, pessoa que tem fé e faz corrupção, tá capingando. Não combina. Então, tem um problema do raiz, então. Como falei. Vai lá atrás na raiz. Tem que começar tudo de novo. Tem que começar, né? O que precisa, né? Tem uma coisa doente que precisa ser corrigida. Exatamente. E agora está acabando o programa, vai bem rápido, né? Falamos do Brasil, agora você falou... Não, bem rapidamente, né? Como que é o dia a dia de todos... como que o senhor vê esse dia a dia das pessoas, dos muçulmanos dentro do nosso país, Brasil? Então, o Brasil é um país abençoado, um país generoso, inshallah. Espero que continue blindado. Eu sempre falo que a liberdade religiosa, aqui em São Paulo nós temos 1000 povos, né? Eles se convivem de uma forma harmoniosa, maravilhosa. Eu sempre falo que isso aqui é um patrimônio do Brasil também. Não só o Brasil tem riquezas naturais, né? Que é a natureza, a Amazônia, a água, mas tem essa diversidade também, não só do mundo animal, mas no mundo cultural. Verdade. Essa aqui é uma riqueza. Acho que querer converter as pessoas, né, para deixar as culturas deles ou deixar a religiosidade deles, isso aqui não faz bem. A gente hoje combate a extinção dos animais.
A gente não quer que uma peça de um animal que vai embora, né? A gente fica... Imagina uma cultura, né? A gente quer que todo mundo seja igual, todo mundo seja... Isso aqui não faz bem para a nossa vida. Ao contrário, esse multiculturalismo, ele faz bem para a nossa sociedade. E faz um equilíbrio também. Da mesma forma que a existência de todos os animais. Importante, as culturas, as religiões, isso aqui faz bem e beleza e riqueza para a nossa vida. Então, é bom manter isso. O Brasil tem o povo brasileiro, um povo religioso, um povo também que tem essa cultura da paz, da tolerância. Espero que continue assim, porque, como você falou, infelizmente, a gente escuta, às vezes, tem casos de intolerância, tem, às vezes, falta do fruto. Do fruto, da né? raiz. Falta é da a raiz que né? está precisando ser adubada. Não pode ser uma pessoa religiosa que é intolerante. Pessoa que realmente tem religião, tem fé, ele não pode ser intolerante. Não combina. Não combina. Não combina. Pessoa que sabe que em Deus ele respeita a vontade dele ter essa diversidade. Respeito é uma coisa principal. Eu acho que o Brasil merece isso. Estamos junto com outras religiões também, também trabalhando para manter isso. O Sheikh faz parte do grupo interreligioso aqui de São Paulo, esqueci o nome exato agora, mas ele faz parte desse combate à intolerância. Exatamente. Muito obrigada. Conversei com o Sheikh Muhammad Al-Bukai. Obrigada, Sheikh. Foi muito rica a nossa conversa. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para os ouvintes. Acrescenta. A gente deu um resumão aqui. E, por favor, como eu falei, a mesquita está aberta, a Mesquita Brasil, a mesquita de todos, né? Aqui, para quem quiser visitar, tirar dúvidas, e seja muito bem-vindo, vai gostar muito, vai entrar e vai ver o Islã de uma forma prática. Exatamente, fora que é muito lindo. Quem quiser conhecer mais, quem quiser acompanhar, o Instagram é o Mesquita Brasil, @Mesquita Brasil. De lá vocês acham o Sheikh para seguir, para soletrar agora que é mais confuso e demorado e já acabou o nosso tempo, mas é o mesquitabrasil.com.br, é isso, né? Eu acho que é o .com.br, também tem todas as informações e vamos em busca de nos inteirar cada vez mais, de ler a respeito. Tem muitos títulos aí à nossa disposição para que a gente conheça mais do islamismo. Exatamente. Obrigada, Sheikh. Por nada. Sempre bem-vindo aqui, viu? Eu que na agradeço. Vibe Mundial. Segunda vez que ele vem aqui, a gente fica muito feliz. Obrigado, Samira. Obrigado. Obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui com essa entrevista incrível que está à disposição no YouTube da Vibe Mundial. Já corre lá. Se perdeu alguma parte, já corre que ele vai ficar postado. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem mais um Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.